Fala, gurizada, tudo certo? Então, me chamo de Dom, esse é meu primo Oscar, nós somos aqui do canal Grenal dos Primos e estamos aqui para repercutir a derrota do Grêmio contra o São José na segunda rodada do Gauchão, na arena, que estava vazia por causa de uma punição do outro Gauchão do ano passado. Normal, normal, normal. E é normal. E o Grêmio perdeu de 1-0, né? O Volpi chama golaço, né? Não pôde fazer nada, né? E foi assim, um jogo muito feio, assim, muito parecia que os caras não queriam jogar, assim, uma coisa impressionante. Um time meio misto, meio time B, time misto, assim, do Grêmio, contra um São José que estava com sangue nos olhos ali. Eles comemoraram bastante ali a vitória. Eu acho que tem mais pontos negativos, mas tem alguns pontos positivos, né, também que a gente tem, eu não sei, cara, Edenilson, assim, ó, meu Deus do céu. É, um ponto positivo também foi O mundo não gira, ele capota, né? Deram é, tchau pra exatamente. nós, né? E o Edenilson fez gol em Grenal, tá? Só pra avisar por nós. E foi 1 a É, 0 com gol dele. é, De não, cabeça. assim, A é. la Pelé ali. Ele subiu mais que todo mundo. Vai, vai. E aí tem o Kahneman também, que já tá mais para lá do que para cá. O Noriega jogou bem, eu acho que foi o único que jogou bem. Teve o Roger, né, que também entrou no segundo tempo e jogou bem, mas depois, tirando esses, nenhum se salvou, ali, na minha opinião. Claro que o Arthur, que é o melhor disparado, tava fora, só assisti engraçado ele fazer umas caretas, assim, tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, né? Ele tava muito E, Faria Limer, assim. E e o. o Balbuena também tava do lado fazendo umas caretas, tipo, puta merda, assim. Mas assim, é um jogo que eu não me preocupo com ele, porque pareceu que os caras entraram com uma vontade ali no -1, assim, sabe. Então não foi aquela coisa do que, nossa, o Grêmio tentou suar sangue e mesmo assim não conseguiu fazer um gol no São José. E que aliás fez o gol, né, eu falei do chama golaço, mas foi um não, cara, eu não assim, o Volpi, eu não tenho nenhum apreço por ele, mas eu não diria que foi um frango. Seria uma bola defensável, né. Ele já tomou no ano passado golaços muito mais frangos do que esse, Cara, tem né. coisa que é da pessoa inerente. Aquele gol que ele tomou do Juventude no Gauchão no ano passado, que depois se repetiu no caso do Valência. Cara, eu falo do velho do São Paulo lá, daquele cara que é engraçado, youtuber lá. Rapaz, ele descascava o Volpe cada jogo. Cada jogo era assim, ó, ele era escorraçado do São Paulo. Quando o Volpe foi contratado pelo Grêmio, eu falei, caramba, velho, que da hora. Não vou ver esse cara aqui no Grêmio. E teve uma hora no final do jogo que deu uma falta pro Grêmio, ele foi lá pra frente. Eu não sei se ele foi lá pra cobrar a falta, se ele foi lá pra cabecear, tipo assim, o que esse cara tá fazendo lá na frente? Aí no final das contas ele foi lá cobrar o juiz de qualquer coisa porque a barreira tava perto. O cara é totalmente fora, totalmente fora. Né, e o engraçado é que o Grando é banco dele, né. O Grando que estava querendo ser Ah, titular, ele é um dos que quer ser titular a qualquer custo, ele vai ter que ir embora pra ontem, porque se já é o cara já é banco do Volpi, imagina agora com o Everton, que certamente vai ser o titular. Então tem essa deu até pena do cara no banco, assim, do do não, mas Volpi. assim, ó, até pra contribuir com a tua análise aí do jogo. É, pra mim, o Grêmio agora me confundiu. Porque o Grêmio tava numa linha de estabelecer um time titular, um time base, e trabalhar com alguns jogadores que são para ser de titulares, mas entrando ao longo do jogo. A ideia do Grêmio no primeiro jogo foi não colocar reservas, não colocar base, colocar um time. Hoje já foi para um mistão, que o único expoente do time ali era o William, botou o Kahneman de volta, botou o Volpe de volta. Que confusão de estratégia é essa? Tá mais confusa do que a do Inter. O Inter pelo menos estabeleceu uma estratégia clara aí, colocando um time Z para começar o campeonato. E agora estão dizendo que o treinador já quer colocar o time titular no próximo jogo. Não sei, mas falando do Grêmio, não entendi a estratégia. Por que o Grêmio não continuou colocando os melhores no primeiro tempo para testar no segundo? Eu não entendi isso aí. Eu acho que na cabeça do Luiz Castro, ele viu ali que, tipo: "Ah, o Carlos Vinícius não precisa testar, o Muso não precisa testar". Não, e assim, Eh, não, tudo bem, mas pô, o Arthur e o Marlon estavam na arquibancada, cara. Eles não estavam no banco de reserva, sabe assim? sim, Hum, eu hum. eu acho que é mais uma questão, assim, de repente poupar alguma coisa,
a gente não sabe, né, o que às Eu vezes acho o que a jogador estratégia sente. está bem confusa ali. Tá bem confuso para mim. É, o time do hoje o jogo, meu Deus do céu, ali até vi um comentário, um cara falou assim: "Ah, se é pra ver os titulares, então nenhum desse aí vai ser titular, porque não, com a mostrada dessa partida ninguém jogou bem, né". Tirando, ao meu ver, ali o Noriega, que inclusive tem uma uns dizendo que ele não é titular, pra mim é titularíssimo, pra mim é o melhor zagueiro do Grêmio, e porque tem o Balbuena e o Wagner Leonardo ainda, né. E o Kahneman, coitado, já tá mais pra lá do que pra cá, mas eu não acho que ele foi tão mal assim, né, que eu vi os comentários também do pessoal dizendo que ele já deu, acho que ele ainda tem a contribuir, principalmente animicamente, né, que o Grêmio volta e meia precisa. Mas E eu o ouvi William também foi. no canal do Farid lá que no lance do gol, o Kahneman, em vez de se preocupar com a organização da zaga, tava lá enchendo o saco do juiz. Ah, não, Entendeu? isso aí sempre, né, Tipo assim, pô, né, velho? isso aí 20 sempre. anos de curso, E caramba. o William também, achei aquele Gabriel Mack, que é, nossa, esse aí, um peladeiro, né. Não, eu acho que ele já foi vendido, né, para o Chelsea e ainda tem, ele só vai ser entregue quando fizer 18 anos, eu acho que é isso. Ele tem 16, 17, mas eu acho que não tem muito a contribuir não, que não vi nada de especial. O Cristaldo entrou, parecia um Cristaldo de sempre, né, e testou uma falta meio perigosa ali, mas não, então o jogo foi bem morno, bem, talvez dê para tirar uma outra coisa aí da partida para o próximo jogo. E vamos ver aí, né, que a gente falou, né, que tem o Grenal se aproximando, mas eu acho que é na outra semana só. Tem, mais pra frente, mais pra frente. É, então é mais ou menos isso aí. Mas eu te interrompi algumas vezes para ter oportunidade ali de falar sobre os pontos que tu abordou, mas entrando na minha percepção do jogo, antes de falar sobre o jogo, eu queria só fazer uma homenagem aqui, com licença em relação à minha iluminação. Eu queria fazer uma. Vamos ver se foca aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Vamos ver. Chegar mais perto, afastar, não adianta. Aqui, ao querido São José, né? Oi. São José, um santo aí, né? Pai do menino Jesus nessa terra. E que marcou também muito a minha infância, porque da primeira até a quarta série eu estudei num colégio chamado São José. E aí hoje agraciado aí com a pauleira que deu no Grêmio. E aí até para falar, já que vamos começando aqui a análise do jogo, o José jogou muito mais que o Grêmio, que esse Grêmio que entrou em campo hoje, não vou dizer que é o Grêmio, porque obviamente não é. Diversos jogadores aí fora, né? Inclusive as novas contratações aí como o TT e tudo mais. Mas o São José jogou mais, um time bem. Como todos os times estão se mostrando aí no Gauchão. O Novo Hamburgo se mostrou assim no começo contra o Inter também, times organizados, times treinados e prontos, contra Grêmio e Inter que vieram de um final de temporada que se estendeu até dezembro do ano passado, de um monte de mudança de elenco e tudo mais. Mas o Grêmio, como eu disse, a estratégia está estranha, porque eu imaginei que o Grêmio ia repetir o cenário de colocar um time base no primeiro tempo, para fazer testes novamente no segundo, agora em casa, embora a torcida não presente, com o gramado da arena, com as referências da arena como estádio, né? Porque isso é uma coisa que eu não tinha percebido, mas eu aprendi ouvindo os mais experientes aí, acho que o Rafael Sobis também falou sobre isso, que o estádio ele te dá referências, porque tu vai cobrar uma falta, tu tem uma referência lá em cima que se tu colocar a bola lá, ela vai parar no lugar que tu quer e tudo mais assim. O estádio ele tem pontos de referências visuais para os jogadores que podem auxiliar em algumas tomadas de decisão em campo, então assim, e também para não ficar aquela marca de perder ou não conseguir um resultado nos seus domínios. Por mais que não tenha torcida, novamente falando, fica a marca de uma derrota em casa para o São José, que é um time dos mais fracos possíveis do campeonato. Embora seja um time de capital, eu vejo, por exemplo, o São José menor do que o Novo Hamburgo, menor do que talvez o Ipiranga, com menos tradição, eu quero dizer. O São José não tem torcida, velho. Tu vai para um Pelotas, para um Brasil de Pelotas, para um
para um Caxias, para um Juventude nem se fala, né? Para um Ipiranga, para um Guarani de Bagé, São Luís de Juí. São times que têm a sua base de torcida na, na cidade. Para mim, o São José é como se fosse um Red Bull Bragantino. Mantidas as devidas proporções, é óbvio. Mas não tem torcida. Quem que é apaixonado pelo Zequinha, cara? Os porto-alegrenses não é simpatizante. O nome Deve ter disso um é que outro lá. simpatizante. É o Zequinha, o querido Zequinha de Porto Alegre. Mas ninguém vai lá buscar quem é o setorista do Zequinha para ver como é que tá o time, velho. Mas ninguém acompanha nada. Então, assim, é um time totalmente sem tradição, com todo respeito. Tradição que eu digo é isso, é aquela coisa de ser torcedor mesmo. Dizem os caras lá do Juventude que existe torcida que não torce pra Grêmio nem Inter, torce pro Juventude, sabe assim? O Zequinha tá longe de Eu ser tô vendo isso. aqui, ó, o próximo jogo, Grêmio São Luís, sábado, aí depois Guarani e Grêmio na quarta, e domingo é o Grenal, dia Não, 25. sim, tá. Mas só para complementar ali, o São José jogou mais. Eu acho essa estratégia confusa. Acho que jogadores, como aconteceu no Inter também, com o Ronaldo e tudo mais, não devem mais entrar. O Edenilson entrou. Em 5 minutos ele levou uma bolada, ele tinha um peão da casa própria no meio do campo, e em 10 minutos ele levou um amarelo. Em 10 minutos ele conseguiu levar um amarelo. Então, assim, é um jogador que não tem nenhuma condição. É... E aí, pô, tem o Thiaguinho. O Thiaguinho era jogo pro Thiaguinho hoje, por exemplo, entendeu? Era jogo pra guri que quer jogar, pra colocar a nova fotografia do Grêmio em campo. Precisa botar os jogadores que já estavam no elenco no ano passado, que é só o Luiz Castro olhar o VT deles lá, que ele vai saber como joga. Né? Mas, pô, coloca algumas caras novas ali. Marcos Rocha podia ter jogado no primeiro tempo. Para mim, o Marlon, apesar de ter jogado na temporada passada, não está totalmente afirmado. Eu acho que ele é meio que. Não é que um coringa, mas ele assume diferentes responsabilidades durante o jogo, diferentes formas de atuar. Ele podia ter jogado hoje. Então, não sei, cara. Eu acho que. Eu tô curioso para saber os próximos passos do Grêmio, mas eu acho que, estrategicamente falando, foi um jogo horrível. Um jogo Sim, muito um confuso. dos jogos mais feios aí dos últimos tempos que eu lembro. Não é só do ponto de vista de atuação, tô falando do ponto de vista de estratégia. Ah, não, Tá, também, mas de atuação, assim, porque, pô, tu vê que tinha alguns ali que poderia sair alguma coisa e não saiu nada, não saía nada. Parecia que os caras, tipo, nunca nem treinaram junto, assim, sabe? exato, exato. Então é isso, né? É, Amanhã temos o Inter. Eu vi um vídeo do Wagner Martins lá, o jornalista, o Vaguinha, que falando que o Inter vai mudar tudo, a estratégia agora, que já quer começar a colocar os titulares. A minha esperança é que o treinador, o pós-Pesolano, esteja satisfeito com o que viu. Entendeu? No sentido de, cara, não é que a gente não precisa treinar mais, mas eu entendi o que tem aqui, eu sei qual é uma base de time e agora vamos testar no jogo a jogo. Então, vamos dar ritmo. Porque daqui 2 semanas começa o Campeonato Brasileiro. Porque tu mudar radicalmente essa estratégia de um time Z para botar o time A agora e ver o que que dá, a esperança que eu fico é, eu vi o que eu quero e eu vi o que eu não quero. Tanto nos treinamentos em relação ao time titular, enquanto em relação aos jogadores que não servem conforme o jogo que a gente jogou no Beira-Rio. Entendeu? Mas a gente volta amanhã com o pós-jogo aí. E se inscreve aí no canal, deixa um comentário, diz o que achou do jogo. Encaminha para um amigo, vamos fazer o canal crescer aí. E até o próximo review aí, gurizada. Até o próximo review do jogo. feito, gurizada, valeu, valeu, Oscar, até a próxima. Falou. Valeu.